Oi, gente! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. A gente vai falar hoje sobre prioridades. Mais especificamente, prioridades dentro de um relacionamento afetivo, fazendo aqui já trazendo aqui uma atenção, né? Tô falando aqui de relacionamentos entre duas pessoas. Não tenho ainda propriedade para falar de trisais, de relacionamentos poligâmicos, né? Onde existem mais pessoas envolvidas. Então, eu tô falando mais especificamente de duas pessoas, até pra gente simplificar a visão, né? Até essa visão do todo aí das polaridades quando as prioridades são diferentes, certo? Quando você tá num relacionamento afetivo, você começa a se deparar, por exemplo, com prioridades distintas. Prioridades distintas precisam de acordos constantes. Então, por exemplo, se de repente, no domingo de manhã, a tua prioridade é ir jogar bola, jogar futebol, jogar um vôlei, dar uma caminhada na praia, ir para a pessoa com quem você tá, a prioridade é outra, mas ela quer estar com você e você quer estar com ela, e as prioridades ali, elas estão em conflito, a ideia é fazer um acordo. Então, por exemplo, não é todo domingo de manhã, ou não é toda manhã que eu vou conseguir fazer isso com você. Vamos pegar 2 dias da semana e os outros 2 dias você faz aquilo que pra mim é uma prioridade na manhã? Maravilha. Entende? Então vocês podem começar a fazer essa moldagem, porque, gente, veja, tudo é conversado. Eu não entendo a dificuldade que a gente tem, a gente enquanto ser humano, e eu me coloco, porque eu também às vezes tenho essa dificuldade, de se colocar no lugar do outro, sabe? Ou mesmo de utilizar toda essa ferramenta que a gente tem, toda essa, entre aspas, né? Toda essa parafernália incrível que é o nosso cérebro, todo esse mecanismo que a gente tem de conversar, de falar, né? Comunicação, gente, é uma habilidade social. Não necessariamente você aprende, né, desde cedo a se comunicar de maneira afetiva. Às vezes os seus pais, às vezes a sua família não se comunicava de maneira afetiva. Mas veja, você pode aprender, né? Por isso o nome, habilidade social. Tem uma cadeira dentro da psicologia que estuda especificamente os diversos tipos, né? De como você pode aí ter essa desenvoltura, né? Desenvolver essa habilidade social, né? Tem uma série de ferramentas que podem te ajudar. Então corre atrás disso, vai dar uma olhada, porque às vezes a tua comunicação tá falha. E aí as pessoas têm medo de fazer acordos. Nossa, eu tenho medo do que ela, do que ele, do que essa pessoa vai pensar de mim. O que essa pessoa vai achar que eu, né? Se eu fizer esse pedido, se eu for claro, se eu falar alguma coisa, tá? Então isso é uma coisa importante. Façam acordos quando as prioridades elas estão conflitando. Uma outra coisa é o seguinte: quando a gente está dentro de um relacionamento afetivo, é, o outro gosta de se sentir a prioridade do parceiro, da parceira, do parceiro e vice-versa. Isso quando envolve o quê? Quando envolve a opinião. Então, por exemplo, aquela história de, poxa, eu tô sempre dando uma dica, eu tô sempre falando pra ele, ele não me ouve, não fala nada. Aí a pessoa chega e fala: "Você acredita que fulano falou tal coisa pra mim, menina? Eu fiquei pensando". Aí você fala: "Caraca, né, meu? Tô te falando isso há 5 anos, tô te falando isso há 50 anos. Quer dizer, tem a pessoa de fora pra falar pra você me valorizar". Então entra essa coisa também. Até que ponto a gente tá disposto a colocar o outro, a opinião do outro, as ideias do outro como prioridade. Então isso é muito importante dentro de uma relação, porque prioridade, às vezes, priorizar o que o outro fala, a opinião do outro, a escutar o que o outro está falando, traz essa relação para um lugar de muita confiança, de confiabilidade, o outro se sente acolhido, se sente escutado. Então, veja, o quão você, de 0 a 10, né, como você coloca o teu parceiro, a tua parceira, o teu parceiro, dentro do seu rol de prioridades, né, nessa escala toda. Obviamente, lembrando que, number one, da sua prioridade tem que ser você, certo? A tua autoestima, a autovalidação, suas escolhas, aquilo que você gosta, né? Os seus hobbies, tudo isso tem que estar, primeiro, passando pelo teu rol de conhecimentos, e segundo, você tem que estar na sua prioridade, né? Então, se ferir algum valor teu, se ferir alguma necessidade tua, não é legal. Agora, contudo, também é importante você levar em conta o parceiro, a parceira, o parceiro, ver ali qual que é a prioridade dessa relação, né? Como que você coloca, onde você coloca essa pessoa, escutar, fazer perguntas claras, objetivas. E é isso. Eu acho que falamos aí sobre prioridades. Não sei qual que é a sua opinião a respeito disso.
Mas eu acho que dentro de uma relação afetiva podem haver diferenças. Na verdade, é saudável que existam as diferenças, mas mais saudável ainda é saber lidar com essas diferenças. Porque, gente, é um desafio, é um espelhamento. A gente vai estar sempre espelhando ali as nossas dores, medos, as nossas mágoas. Por isso é importante fazer uma terapia, fazer um acompanhamento, entender que criança foi essa que ficou ferida, que não era prioridade dos pais de repente, ou era prioridade, mas essa criança não se sentia a prioridade. E aí entra dentro de uma relação e numa gana, né, de sentir a prioridade do outro, de ser o centro das atenções, se torna uma pessoa codependente. Posso falar um pouco mais sobre codependência? Então, tudo isso entra na maturidade emocional. Então, quando a gente desenvolve esse aspecto de se observar, olhar para dentro, entender quais são os meus medos, quais são as minhas dores, você lida muito tranquilamente com a prioridade de ambas as partes, você consegue fazer acordos mais tranquilos e a sua comunicação ela é assertiva. Tá? Ela não entra naquela coisa passiva-agressiva. Ela é uma comunicação assertiva, ou seja, você tem tranquilidade, serenidade em expor as suas vulnerabilidades, os seus gostos, as suas necessidades, as suas faltas, os seus medos, fazer pedidos claros, elucidar tudo aquilo que está passando na sua cabeça. Uma outra coisa que aí eu sempre tô falando isso nos últimos áudios e eu vou continuar falando, principalmente quando o assunto é relacionamento, gente, vamos aprender a escutar. Então chegam casais até mim, pessoas que falam, a pessoa falou tal coisa e eu entendi tal coisa e a gente depois foi conversar entendeu que estava tendo um ruído. Teve raiva, teve um ressentimento ali, percebeu que tá rolando esse ruído, respira, pede 20 minutos. Uma coisa que é importante, explique para a pessoa, eu preciso desses 20 minutos, eu preciso respirar, eu não quero te agredir, mas eu estou num momento de muito conflito interno. Para eu te escutar, eu preciso lidar com esse conflito antes. Isso é de uma generosidade e de uma maturidade emocional ainda rara, mas eu espero até o fim da minha vida ver cada vez mais pessoas, cada vez mais casais, cada vez mais seres humanos com a capacidade linda de se comunicar livre de todo e qualquer tipo de picuinha interna. Então observem as histórias que vocês contam para vocês, tá? E isso vai te ajudar muito a entender, inclusive, quais são as suas prioridades. Porque, pasmem, eu atendo muitas pessoas que não sabem das prioridades delas, que não conhecem as próprias prioridades, que não entendem, não sabem o que é importante para elas, o que elas querem da vida delas. E você? Sabe o que você quer da sua vida? Se você entrar hoje em um relacionamento afetivo, vamos fazer de conta que você não está em um. Ou, de repente, você que está me assistindo não está em um relacionamento. Você sabe quem é você, do que você gosta, quais são os seus hobbies, qual o seu propósito de vida. Quando eu falo propósito, eu falo assim, o que você gosta de fazer? Além de trabalhar numa empresa ou qualquer coisa assim para ganhar dinheiro. Não, tô falando assim, o que pulsa no seu coração? Sabe? O que te alimenta enquanto ser humano? Propósito é isso, gente. A pessoa romantiza, mas é uma coisa muito simples. Tem o tesão no que eu faço ou eu faço por dinheiro? Eu vou me arrastando pro trabalho, ou eu vou me arrastando pro lugar onde eu tô indo, ou eu vou falando, cara, do caramba, vai ser muito legal hoje. Isso é propósito. Isso é propósito. É o que te faz levantar de manhã. Você tem clareza do que é isso? Isso ressoa no seu coração? Então, peraí, você tá pronto? Pronta? Pronte para entrar numa relação? Se você não tem um conhecimento interno de quem você é, percebe? Veja, a coisa começa lá no fundo. A gente precisa aprender a mergulhar no oceano que nós somos. Nós somos oceanos. E a gente, infelizmente, está acostumada a nadar no raso. Nós estamos acostumados a nadar no raso. Mas era isso que eu queria falar hoje pra vocês. O pessoal traz muito pra mim essa questão da prioridade. Nossa, eu não quero me anular, mas tá legal. Se você não quer se anular, tenha conhecimento de quem é você. Em primeiro lugar, tenha capacidade, tenha maturidade emocional para fazer acordos e lide de maneira tranquila. Inclusive quando a pessoa fala, olha, eu não vou conseguir agora fazer isso que você tá me pedindo, então pra mim é mais desafiador. Vamos entender aí como que a gente pode modificar esse acordo e essa situação. Certo? Um beijo grande para vocês e um excelente final de semana e até a próxima.